Você já percebeu que hoje as mulheres, e que bom, as mulheres estão em diversas frentes de atuação, na ciência, na política, na economia, no ministério pastoral, nas mais diversas frentes de trabalho na igreja. É sobre isso que a gente conversa hoje aqui no nosso Intriga. Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje é quinta-feira e você sabe que toda quinta-feira tem episódio novo do nosso Intríade. E o nosso episódio hoje está muito especial, até porque nós estamos no mês de outubro, também chamado de Outubro Rosa, que é um mês que dá uma atenção especial para as mulheres, especialmente para a prevenção, atenção ao câncer de mama. Então é muito importante, né, que a gente de fato desperte todo mundo para falar e pensar sobre isso. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre mulheres, sim, sobre a atuação das mulheres em diversas frentes de trabalho, não só dentro das igrejas, como também na política, nas empresas, na economia, enfim. E eu estou recebendo uma convidada especial, muito querida nossa, a pastora Scarlett Fernandes. Ela é formada em Letras e Direito pela Universidade Federal do Piauí, é mestre em Direitos Humanos pela UNAMA, especialista em Teologia Sistemática e é uma confreira nossa, ou seja, ela é também acadêmica e faz parte da diretoria da Academia Evangélica de Letras do Pará, a AELPA. Pastora Scarlett, aqui vou te chamar de Scarlett, Sim, tá? pastor. Muito obrigado por receber o meu convite, aceitar e estar aqui com a gente hoje para a gente bater esse papo especial. Eu que agradeço. É uma honra para mim estar aqui com o senhor pela segunda vez. Na verdade, numa outra vez a gente teve um papo bem rápido aqui, mas para mim é um privilégio. E essa comunicação, o senhor é um comunicador, né? Essa comunicação é muito salutar para mim. E eu acho que falar das mulheres hoje é primordial, é importante. Levantar algumas questões, né, sobre a vida da mulher que pode ser feliz, apesar de tantas atribuições. Sim. Né? E a mulher pode ser leve, ela pode ser feliz, ela pode viver, servir a Deus, entender isso, aplicar isso na sua vida e ser extremamente feliz, plena. Maravilha. Bom, assim, a AELPA, né, a Academia Evangélica de Letras do Pará, ela trouxe, além de tantos outros benefícios e tanta coisa boa no que diz respeito a fomentar a cultura, a intelectualidade no meio evangélico no nosso estado, ela uniu pessoas, né? Então a gente tem aí hoje o privilégio de poder, né, se abrir um leque, por exemplo, para a gente aqui do Intríade, de conhecer alguns pastores e pastoras para poder trazer até aqui. E a gente conheceu você e o meu amigo, o Itamar, né? E a gente já construiu uma amizade. E isso, assim, acho que foi um dos grandes benefícios da AELPA, né? Juntar pessoas que não se encontravam, que não se conheciam. Mas vamos lá. Scarlett, é o seguinte, eu abri falando sobre essa ascensão, né? Sobre esse lugar, na verdade, é um lugar que a mulher tem assumido que merece, né? Não é uma revolta, não é uma rebelião, mas é de fato dentro de todos os parâmetros e princípios das Sagradas Escrituras, a mulher tem o seu papel, lógico, o seu valor, ela não é um ser inferior ao homem, de forma alguma, nunca foi, nunca Deus pensou, eu imagino, sobre isso, nunca Deus pensou desta forma, né? Nunca esteve isso no coração de Deus, a Bíblia não faz isso, ainda que dentro das culturas bíblicas, né, dos povos que a Bíblia relata, em alguns povos, e até mesmo dentro do próprio judaísmo, a mulher às vezes tinha um papel que talvez não era o adequado, mas isso nunca foi o pensamento de Deus. Sim. E hoje nós vemos, né, e não estou falando de movimento feminista, estou falando de movimento salutar, né, e da presença da mulher nas mais diversas frentes de trabalho, de atuação na sociedade. Sim. E no mundo. Como é que você vê hoje, você como mulher, atuando na área do direito e atuando também
né? Você falou aqui dessa multiplicidade de papéis que a mulher assume, sim, mas a mulher no direito e a mulher também atuando dentro do ministério e agora, inclusive, do ministério pastoral. A gente sabe que ainda tem muitas controvérsias, né? Algumas pessoas aceitam, outras não, mas na verdade, assim, deixa eu me reorganizar aqui. Antes de falar desse tema, eu já ia esquecendo aqui, atropelar o meu próprio roteiro. Eu queria saber um pouco, né, como foi a tua jornada desde quando você teve o seu encontro com Jesus e quando isso começou a fazer parte de um desafio para você, no sentido de vou servir a Deus, mas não vou ser apenas uma crente de banco, eu vou atuar na obra de Deus. Vamos começar por aí, então, acho que é melhor. Vamos então. Eu acho que contando um pouco sobre a minha vida, assim, a conversão, esse tema que o senhor colocou antes, ele vai acabar sendo... A gente chega lá, a gente chega lá. Eu vejo hoje, não precisa nem eu falar isso, a mulher tem liberdade hoje, vem de muita luta de muitos anos, quem conhece toda a história da mulher sabe, mesmo sem entrar no movimento feminista. E também não pode esquecer dele, né, porque ao longo da história o movimento feminista teve participação nessa emancipação, vamos chamar assim, da mulher, né? Mulher, há algum tempo atrás, ela nem votava no nosso país, depois ela passou a votar, enfim. Mas essas coisas todas já foram resolvidas, a Constituição de 88 para cá, ela já abriu para a mulher, nosso país já tem tudo ali na Constituição. O que se faz ao longo do tempo, e mais recentemente, é observar os problemas mais atuais, e a lei vir para conter algum excesso. E a gente sabe que isso está acontecendo, ou pelo menos as redes sociais estão dando uma maior visibilidade. Mas a gente tem visto, ultimamente, uma necessidade maior da lei frear. Né? Eu estou falando da violência contra a mulher, perfeito, e etc. Mas então, eu vou narrando aqui um pouco sobre mim, o senhor vai ter a minha visão um pouco a respeito do papel da mulher. Eu sou filha de um segundo casamento do meu pai, e casou-se com a minha mãe crente, né? Uma mulher de Deus, uma mulher evangélica, com a sua tradição batista tradicional. Meu pai não era crente, era católico e se dizia cristão depois de já casado com a minha mãe. Do casamento do meu pai e da minha mãe, somos 3 mulheres, eu sou a filha mais velha. O meu pai era um homem ligado à literatura, era formado em Direito, foi advogado, muito ligado à literatura e principalmente à Academia Piauiense de Letras, porque eu sou de Teresina do Piauí, lá eu nasci. Já moro aqui, eu tenho mais tempo de vida aqui do que lá, então eu me considero também uma paraense, amo esse povo do Pará, essa terra, que realmente aqui foi que a minha casa, o meu lar, nasceu, porque nasceu em Cristo. E essa terra aqui é a terra do pão para mim mesma. Mas então, nasci lá em Teresina, nesse lar, de um pai não evangélico e uma mãe evangélica. Meu pai era assim, ligado com jornalismo, com letras, com artes, foi presidente da Academia Piauiense de Letras por 21 anos seguidos, faleceu lá. E a sua vida foi uma vida, ele está completando, o nascimento dele completa 100 anos agora nesse mês de abril. Já tem 30 anos que ele faleceu, 32 anos. Mas o contexto da vida dele, qual foi? Aquele tempo, né? Os jornalistas que não tinham diploma de jornalista, mas trabalhavam com jornal. Ele escrevia muito. Uma juventude muito com a bebida alcoólica, não é? Cigarro. E o meu pai acabou adquirindo uma doença, enfisema pulmonar, por conta do fumo, e teve um falecimento precoce, aos 68 anos. Então, eu estou dizendo assim para entender que ele frequentar uma igreja batista com esse contexto de vida dele, ele não ia mesmo, né? Às vezes que ele ia era quando eu ia tocar um piano, porque eu estudava com a mulher do pastor sempre, quando eu ia me apresentar de alguma forma. Por quê? Porque a minha mãe, que era batista, levou a gente para a igreja desde criança. Então, eu frequentava a escola dominical, mamãe levava, minha mãe me buscava. Ela não ia, embora sendo crente, porque era casada, né, com meu pai. E ele não ia e não queria que ela fosse. E assim foi. Como é que eu me converti? Lá, eu aceitei a Cristo num culto aos 9 anos de idade.
frequentei classe de doutrina, batizei-me, pastor da igreja me batizou, eu tinha 11 anos de idade. Eu era muito convicta da minha fé. Estudei muito a doutrina, o pastor trabalhava comigo, a classe de doutrina sozinha, uma igreja muito boa. Tive amigos na igreja, eu gosto muito de amigos, de relacionamento, porque os amigos que eu fiz na igreja, criança, adolescente, jovens, me ajudaram a permanecer lá. Não tinha meus pais lá. Meu pai tinha essa doença, que era uma doença crônica já, que como ele também era bem mais velho que a minha mãe, tinha 20 anos, quando eu nasci ele tinha 45. Então, assim, eu já tive um pai quase avô. E essa situação dele ter esse problema de saúde, isso às vezes entristecia a gente, criança, adolescente, eu me admirava ele demais, a gente tinha assim, uma sintonia muito boa, ele tinha uma história de que viajar a família toda de avião junto não podia, ele dividia, então mamãe viajava com as duas irmãs e era eu e ele, e eu conversava com meu pai como se conversasse assim com alguém muito próximo. Então, falando isso, o senhor já viu aí, a minha conversão foi assim, Sim. Foi na igreja, o meu lar não era um lar cristão, e a minha profissão, a minha escolha profissional foi a linha do meu pai. Então, ele era advogado e ele era professor de português e escritor, escrevia para jornal, tem muitos livros escritos, escrevia sobre a cidade de Teresina, sobre o Estado, sobre o Tribunal de Justiça, tem vários escritos, escreveu sermões aos peixes sobre a Bíblia, né? A visão dele sobre alguma coisa da Bíblia ali, os sermões aos peixes, baseado no Padre Antônio Vieira, né? Sim. Bom, essa admiração que eu tinha por ele, inclusive eu ia para a Academia de Letras, todo sábado tinha uma reunião dos acadêmicos, eu ia junto, mesmo criança, eu ia com meu pai para muitas coisas, ele me levava. A minha escolha foi assim, chegou na hora do vestibular, o curso de jornalismo era o curso novo lá na Universidade Federal do Piauí, só tinha essa universidade. Teve o primeiro ano, o segundo ano, com o jornalismo, eu fui lá, papai, eu quero fazer comunicação social, quero ser jornalista. E para ele isso foi um impacto, ele não gostou, porque ele achou que eu ia para um meio maluco, naquele tempo, né? Para ele aquilo representava isso. E exatamente por essa vida que ele tinha, naquele meio mesmo. Ele conhecia do jornalismo própria. Da época. Então ele disse, o que você quer com jornalismo? Eu quero escrever, assim, isso. Como o senhor faz? Eu já fazia revisão de textos com ele, ele me ensinou desde criança. Eu, às vezes, 9 anos, eu lia os textos para revisar. Eu lia em voz alta, e ele ficava lendo. Depois a gente trocava. Ele disse, eu quero fazer isso que o senhor faz. Ele disse, então faça assim, faça letras, porque letras já é um curso antigo. E aí você pode, com letras, você pode fazer tudo isso que um jornalista faz e até escrever para um jornal uma vez, caso você queira. E eu ouvi aquilo e fui fazer letras. Lá na universidade eu conheci o Itamar. Não era cristão também, não era crente. E o Itamar, na época, embora de uma família católica de boa formação católica, ele se dizia ateu, era muito envolvido com sindicatos e movimento estudantil dentro da universidade, ele dizia que era ateu. E aí a gente se conheceu e nos apaixonamos, e ele fazia direito e eu letras. E a gente estudava no mesmo centro da universidade, nos cruzávamos assim. Então, eu resolvi fazer direito, porque aí eu pensei, ele não vai sair da minha área, eu vou ficar mais perto dele, e ele também me incentivava, Sim. Achava que eu deveria fazer, que eu tinha condições. E me preparei, fiz o vestibular no ano seguinte, passei. Até aquele ano, a Universidade Federal, a gente podia levar 2 cursos, desde que a gente se comprometesse a concluir os 2. Foi quando parou no Brasil a poder fazer, numa universidade pública, um outro curso. E eu fiz. Eu fiz direito, depois terminei letras, né? Meu pai ainda esteve comigo nesses 2 eventos da minha vida, foi patrono da minha turma de letras, e a minha formação foi assim. Falando já tudo isso, entrando um pouco na mulher. Eu comecei a trabalhar muito cedo, 16 anos, eu fiz curso de inglês, comecei a dar aula de inglês numa escola que eu via a propaganda na TV, estão recrutando ali, vou lá fazer o curso. Queria ganhar dinheiro, queria ter minha independência, embora Sim. com 16 anos. Fui, fiz, passei, comecei dando aula aí. Depois meu pai conseguiu um emprego para mim no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, antes da Constituição de 88. Lá eu trabalhei até fazer concurso na Justiça do Trabalho, que eu estou até hoje. Pastor, e o que eu vou lhe dizer da minha visão de mulher, com tudo isso? Veja só,
A minha geração não é uma geração agora. Hoje, eu não tenho problema com isso, vou dizer, eu tenho 55 anos de idade, então a minha geração, só para situar assim, qual é a minha geração. Eu já tenho um filho de 31 anos, né, o mais velho. Eu, na pele, eu não senti essa discriminação, eu não senti essa dor que a mulher, esse clamor da mulher. Ou eu não percebi, sim, ou realmente a minha forma de levar a vida e de como eu me comportava, me portava e agia e valorizava as situações, eu nunca cheguei a me sentir no trabalho, no meu trabalho secular, como trabalhando no judiciário, dando aula. Eu fui professora depois de inglês, de português, de ensino fundamental, meninos de 13, 14, 16 anos. Eu tinha 19, né? Eu era baixinha, assim, perto deles, assim, era uma coisa, né? Mas eu também fui professora. Eu nunca me senti discriminada e nunca senti ter perdido algo por preconceito, por ser mulher. Eu vou repetir, nunca percebi. Sim. Quanto a isso, eu tenho uma vida feliz. Não. Se o senhor me perguntar assim, se alguém me perguntar, nunca você sentiu que por ser mulher, eu já senti em restaurante, o garçom às vezes não quer ouvir a gente, quando é mulher que está pedindo não vai, quando é o homem que pede ele já vai, coisas assim. Sim, no nosso país eu já percebi. Mas eu, como mulher no trabalho, quer dizer, fui vetada porque é mulher, isso aqui não dá certo porque é mulher, eu não tenho. E eu não acho difícil uma mulher encontrar no mercado de trabalho. Como eu fui servidora pública, nas vezes em que tive gestações, nem que quisesse, não podia. Eu já era servidora pública, tinha direito à minha licença maternidade. Mas eu não senti. Então, eu não entendo, eu não vejo a minha vida, ela não foi uma vida todo o tempo com isso, lutar pelos direitos, fazer... Porque eu nunca vi essa necessidade no mundo secular enquanto eu trabalhei até hoje. Não é? Mas eu não estou dizendo que as mulheres não passam. Sim, especialmente sim. Por conta de gestações, às vezes acontece. A gente que trabalha na Justiça do Trabalho sabe a necessidade, tantas vezes, da lei ser rigorosa nesse sentido. Então, a minha visão da mulher é uma visão de você ter a inteligência, ou melhor, a sabedoria, ou compreender o seu espaço e tentar fazer o melhor. E não ficar disputando, competindo ou com homem, ou todo o tempo em busca disso, mas fazer o seu melhor, trabalhar, fazer as provas que forem necessárias, os concursos, as seleções, as entrevistas, dar o seu melhor. E compreender que nem sempre, às vezes, a gente está sendo discriminada. Às vezes, não é mais adequado para a mulher determinado lugar, por uma questão específica do trabalho em si. A gente sabe que tem trabalhos que precisa levantar peso, trabalhos que precisam de uma ação física muscular maior, que é mais difícil realmente para a mulher, e as empresas, às vezes, fazem uma seleção nesse sentido. E lutar. Com isso, eu não estou dizendo que pode não acontecer. A discriminação pode, sim, pode acontecer. Mas o conselho que eu daria seria esse. Eu vejo o mundo dessa forma. E desde o meu tempo de faculdade. Eu estudei com mulheres não cristãs e que também viam um pouco isso. A gente vai procurando o nosso espaço, fazendo o nosso melhor. Sentiu alguma coisa que está barrando ali, aí vamos ver, vamos agir, ver o que a lei diz. Em busca dos seus direitos. Em busca dos direitos. Mas eu tenho uma visão muito tranquila em relação a isso. Sobre a atuação na igreja, as igrejas batistas tradicionais, na minha época, a mulher, o ministério da mulher era ensinar nas escolas dominicais, e eu tive professoras que eu posso dizer que foram tias-mães minhas lá. E eu, mesmo indo sozinha, sem meus pais, muitas vezes me chamavam para fazer as coisas. Dava piano, toca aqui um prelúdio, convida teu pai para vir. Aí eu tocava o prelúdio, que era o início do hino. Porque eu tive, os pastores batistas, a maioria das esposas, todas eram ministras de música, então elas ensinavam piano, órgão, tocavam na igreja, regiam corais, assim, 3 pastores seguidos foi assim. E eu era muito colocada pela igreja para recitar, eu era mensageira do rei, as mensageiras do rei tinham que decorar tantas coisas, eu fazia, então eu sempre tive uma participação dentro do limite que a igreja tinha, e eu nunca fui essas de tentar ultrapassar esses limites na igreja. Por uma questão de formação, talvez uma questão tradicional,
eu sempre fui aí. Hoje, eu vejo a mulher livre ministerialmente, eu sou consagrada pastora na minha igreja, congrego na Assembleia de Deus, por conta da conversão do meu marido, que foi aqui em Belém, na Assembleia de Deus aqui. E dentro do que a igreja também me proporciona, lá dentro, que tem sido o ensino da palavra na escola bíblica dominical, é lá que eu exerço. E na medida que o pastor da igreja entende, é assim que eu vou. E o conselho que eu daria para as mulheres nesse aspecto seria esse. A abertura seria a abertura que o líder da igreja entende que tem, que ele vai conduzindo. Eu sou do entendimento, pastor, que o líder é levantado por Deus. Sim, o líder perfeito. tem a noção e nós vamos dentro daquilo que é colocado. Eu não sofro por isso, querendo mais, achando que tem que ser. Não, eu acho que Deus vai colocando, né? Eu acho que o espaço para servir é o espaço que você tem para servir. Exatamente. Né? Eu acho que é muito importante esse olhar, porque as pessoas, hoje, por causa dessa diversidade de igrejas, de ministérios, consequentemente, de pensar a igreja, de pensar teológico diferente, você vai ter igrejas que, de fato, não admitem mulheres no pastorado. E tem uma interpretação para isso. E eles vão interpretar, vão dar suas bases teológicas, tudo, e vão... Tá, e tudo bem, estão ali. Às vezes, por uma questão de hoje termos as janelas abertas para o mundo através das redes sociais, da internet, às vezes o pastor está falando lá na igreja dele sobre que ele não aceita, que é antibíblico, que mulher esteja no pastorado, e está falando lá para a igreja dele, beleza. Então, só que está vazando pela janela para o mundo todo, né? Isso acaba tendo uma espécie de choque, mas você tem um espaço hoje, depois de muitos anos também, né? A Assembleia de Deus, aqui no estado do Pará, aqui em Belém especialmente, já abriu para a consagração de mulheres, né? Isso foi um caminho, né? E eu acho muito coerente, inclusive, isso, um caminho que foi trilhado, pensando a respeito disso, buscando as bases teológicas, começaram a chamar de missionárias, né? Então, e beleza, enquanto você tinha um espaço para ministrar aulas na escola dominical, nas escolas bíblicas, esse era o espaço que você tinha para servir. Então, sirva o melhor ali dentro daquele espaço. Eu sempre pensei nisso. Né? Eu sempre entendi. Eu já fui liderado por pessoas que eu imaginava assim, em alguns momentos, poxa, esse camarada aí não vai me deixar crescer. Aí, não, mas é o espaço que eu tenho para trabalhar. É muito complicado quando você tem um líder sobre você que você imagina que... Mas se Deus levantou ele lá, então... Aguarde o tempo. Aguarde o seu tempo. Eu lembro da história de Davi, né? Davi foi ungido rei lá na casa dele, na casa de Jessé. Mas ele não saiu de lá e foi ser rei, não. Né? E teve um trajeto primeiro. O rei estava vivo, Saul estava lá. O outro continuou rei ainda. Continuou sendo rei, teve que esperar o tempo dele. E ele foi muito inteligente, muito, muito sábio, né? Quando Deus entregou, né, entre aspas, Saul nas mãos dele lá na caverna, Davi está lá, pega a espada e ele diz, longe de mim estender as mãos sobre o ungido do Senhor. Ali não foi só uma questão de temor espiritual, foi uma questão também de inteligência, né? Se ele tivesse estendido a sua espada contra Saul, ele teria quebrado a promessa, né? A unção dele teria sido comprometida por conta de uma ação de revolta, uma ação de traição, né? Matando o rei para assumir o lugar. Então, sempre eu acho que essa importância, eu lembro, não sei se você já ouviu, já leu, é um dos livros é meu livro assim, que eu já li ele diversas vezes, já tive ocasiões de comprar 20 livros para dar de presente, porque eu gosto muito dele. É um livreto chamado O Perfil de Três Reis. É do... Deixa eu ver se eu lembro. É do Gene Edward. Eu acho que é Gene Edward. O Perfil de Três Reis. Ele conta exatamente essa história. A história de Davi sob a tirania de Saul e a perseguição de Saul, mas ele não estende as mãos contra Saul. Saul pega em uma determinada ocasião uma lança e joga para cravar ele na parede, ele se desvia, ele poderia muito bem pegar a lança e jogar de volta e acertar e matar Saul, mas ele não fez, e o autor, muito poética e inteligentemente, ele fala que se Davi tivesse
pego a lança e jogaram de volta, ele seria um atirador de lanças como foi Saul. Então não era isso que Deus tinha para ele. Então, Davi debaixo de um rei insano que era Saul. Depois Davi agora é o rei. E ele tem um outro rei que está se levantando, que era o filho dele, Absalão. Ou seja, mesmo estando debaixo da autoridade de um rei insano, ou sendo um rei, ele manteve sempre o respeito, né, a coerência. Então, isso é muito importante. Né? Se hoje você tem um espaço, trabalhe nesse espaço. Aproveite e faça o melhor. É isso que eu penso. Né? Eu acho que essa é uma visão muito interessante. E hoje, graças a Deus, várias igrejas já estão abrindo. Nós temos mulheres de Deus, pastoras incríveis servindo, contribuindo. Quem ganha é a igreja, logicamente, porque nós temos intelectuais, mulheres de oração. E essa, a gente tem que, nós homens temos que tirar o chapéu, né? Essa capacidade de administrar tantas coisas ao mesmo tempo. Às vezes a gente brinca que o homem, se ele pensar, ele não anda. É brincadeira, viu, homens? É brincadeira. Acho que ele não pode fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou ele pensa ou ele anda. Né? Mas a mulher não. E eu lembro de um vídeo, desses vídeos institucionais, motivacionais, que é uma busca de uma seleção de emprego. Não sei se vocês já viram, uma seleção de emprego. E aí tem a descrição do cargo, né? Aí o cargo é o seguinte: primeiro, é uma experiência, você precisa trabalhar 24 horas, tem que dormir no emprego, não vai receber nada, vai fazer trabalho de limpeza, aí começa a dar todas as funções da pessoa. As atribuições. E aí a pessoa diz, não serve para mim, não serve para mim. Aí depois ele coloca que esse é o trabalho da mãe, né? Então, olha só, essa, infelizmente, né? Ou felizmente, ou nem infelizmente, mulher, né? A mulher faz isso, né? É um expediente, geralmente, múltiplo da mulher. Como é que tu te sentes? Você é uma mulher que tem filhos? Tenho. Já tem netos? Ainda não. Tenho 2 filhos casados, mas ainda não tenho netos. São 4 filhos. Eu tenho 2 comigo em casa, solteiros ainda. Pastor, eu vou, para falar desse assunto aí como mãe, eu vou também continuar um pouquinho aqui da minha vida, que eu sei que eu mesma estava outro dia refletindo sobre isso. Que daqui a gente tem a gente vai trazer alguns temas que são importantes para a mulher ver isso. E como eu contei aqui, eu estudei, me formei, né, muito nova, fiz 2 cursos lá rapidinho. Então eu era como se fosse assim prodígio na minha família. Eu era considerada um prodígio, eu fiz concurso porque eu estudava, eu era muito centrada assim nas coisas, né? E como eu era a filha mais velha, meu pai muito mais velho, aquele contato com meu pai, que era tão conhecido pela sua capacidade, inteligência, eu me sentia cobrada também de... A régua estava lá em cima. Era, né? Exatamente. Então eu era assim. Bom, quando eu casei, né, primeiro já namorando, né, nós namoramos 5 anos, ele não era cristão, e depois ele fez um concurso para cá, e nós viemos aqui para Belém, e aqui ele se converteu. Ele já contou aqui esse testemunho, né, na Assembleia de Deus, nós fomos. E ali eu entendi por que eu tinha vindo de Teresina para cá, porque no começo eu não queria mesmo ficar, mas por aqui o senhor vai entender. Eu já tinha o trabalho que eu tenho até hoje na minha vida, eu passei no concurso lá, antes de vir para cá. Então, meu pai faleceu, passei no concurso, casei e assumi o emprego. E esse é o mesmo que eu estou até hoje. Sim. Então, se o senhor tivesse vivido a época que eu vivi, eu saí de Teresina e vim, mas o meu ciclo, né, as minhas amizades, meu círculo de amizades, as pessoas que me conheciam, que já tinham ouvido falar de mim ou do meu pai, porque quando eu fui fazer letras, eu fiquei bem conhecida lá, porque meu pai era bem conhecido. Todo mundo esperava de mim muita coisa profissionalmente. Vamos dizer, quem sabe fazer meter um melhor trabalho, mais visibilidade em tudo. Quem sabe uma escritora desde cedo, sempre gostei muito de escrever, tive muito boas notas em redação, fui a melhor redação do vestibular da época. Mas eu não fiz nada disso, não. Eu casei, eu já tinha meu trabalho, e o meu marido entrou numa profissão muito complicada, que ele precisava de apoio. E durante o meu casamento, a vinda para cá, o meu casamento e ter os 4 filhos, eu fazia isso. Ir para o meu trabalho
voltar. Já quando eu morei um tempo no interior, por conta da profissão, já tinha os meninos todos aqui. Uma vez meu marido, ele falou, faz um mestrado, tu tem condição de fazer. Aí eu fui e fiz um mestrado aqui. Mas eu não fiz aquilo que era, vamos dizer, esperado de mim. Formar, fazer o concurso, um mestrado, um doutorado, escrever, ser alguém. Sim, sim. Não. Eu deixei esse tempo... Foi para ter os meus filhos, foi para acompanhar o meu marido no interior, foi porque ele teve que depois voltar para Belém, enfrentar dificuldades na profissão. Ele passou a ser um cristão, meu lar passou a ser um lar cristão, e ele gostava muito da questão do ministério na igreja, e eu junto, acompanhando, nem fazia questão para mim nada. O que eu queria é que ele gostasse, ficasse e fosse crente. Então, isso para mim foi o meu lema de vida. E feliz, pastor, não fiquei esse tempo, porque eu não parei para isso, porque eu tinha que ser isso. Não. Por quê? Porque eu também queria casar. Eu também queria casar com um homem que eu gostasse, que eu amasse, queria ter meus filhos, queria ter um lar cristão. E a gente tem que entender que isso faz parte da mulher, e principalmente da mulher cristã. E aí eu vou para outra, eu fui criada num lar assim. A minha mãe, embora ela não fosse como eu, era uma mulher mais simples, de menos estudo do que eu, mas ela também era professora de escola. Ela casou com meu pai e ela foi para mim um exemplo todo o tempo de uma mulher que acompanhou e cuidou dele na doença. Então, eu nem tive dificuldade com isso. Eu queria trazer isso que eu falei antes, esse tema. Nós somos exemplos. Então, esse exemplo da minha mãe, mesmo que eu não quisesse imitá-la, nem que aquilo foi forte na minha formação, na minha vida. Eu nunca vi minha mãe preocupada com outras coisas. A preocupação dela era ele, criar a gente na igreja, cuidar da casa, e ela trabalhava com ele todo dia, ela ia com ele para o trabalho. E depois eu me vi da mesma forma, trabalhando com meu marido no mesmo lugar, fizemos concurso para a mesma coisa, nós temos funções diferentes, mas eu um dia parei para pensar, né? Minha vida é bem parecida com a da minha mãe, profissões diferentes, áreas diferentes, eu estudei mais do que ela, eu tenho mais formação do que ela, mas quando eu casei, eu também entendi. Porque se esse lado na minha vida faltasse, eu acho que eu não ia também ser completa, que eu não ia ser feliz também. Então, o que eu quero quando eu comecei falando da mulher feliz? Nós, às vezes, projetamos aquilo que vai nos trazer felicidade e alegria em algumas coisas que, na verdade, não é aquilo que vai nos trazer. E nem Deus, na sua palavra, ele nos ensina dessa forma. Ele nos dá liberdade. A mulher, ela tem... Eu não consigo ver na Bíblia Sagrada a mulher ser presa para alguma coisa. Ela tem liberdade, como nós cristãos temos liberdade, todos nós temos, de escolher, né, escolher servir Jesus, saber o que vai nos trazer servir Jesus. E a mulher sabe o seu papel, a mulher cristã, ela entende ali o seu papel. Nem todo mundo tem histórias diferentes, nem todo mundo vai ser mãe de filhos biológicos, nem todo mundo vai ser mãe de qualquer filho que seja biológico, seja do coração, seja como for. Mas nós temos uma essência em nós. A essência de Deus, ela está em nós. O amor de Deus está em nós. O Senhor nos desperta para isso, para entender como mulheres sermos felizes aqui sem disputarmos. E às vezes Deus coloca uma mulher lá em cima, num alto cargo, ele permite que ela, né, alcance, quando ela tem tantos sonhos e projetos profissionais. Mas eu aprendi ao longo da minha vida que esses projetos profissionais, eles foram alcançados quando eu era muito jovem, e que Deus tinha me dado um homem que eu amava. Eu não imaginava que ia casar com ele, porque foi um relacionamento muito desgastado, de namoro. Ele não era cristão, e de repente eu achava que acabou, aquilo não ia. E pedia muito a Deus, Senhor, tu ainda olha para mim de alguma forma. E o Senhor me deu o casamento, e me deu ele depois crente. Não é para glória minha. O Senhor atendeu um pedido meu justo. Qual é a mulher que não quer ter um lar cristão? Eu não tive, na época meu pai não era, mas agora o Senhor estava me dando inacreditavelmente um milagre. Então eu acho que eu abracei isso aí, que eu achei que era mais importante, permaneci no meu trabalho, lutei como toda mulher luta para ter o seu espaço no trabalho, para não perder, mas também para criar meus filhos dentro da igreja, tendo alguém para me ajudar. Aqui não tenho uma família, não tinha minha mãe, minha sogra, mas sempre nessa perspectiva. E o que eu aconselho, na verdade, para a mulher ser feliz é isso, ela entender o que faz ela feliz. Perfeito. Né? O perfeito. que vai deixá-la feliz. E lutar por isso.
Às vezes a gente tem um bom casamento, precisa trabalhar. Vai trabalhar, mas lembra do teu bom casamento, do bom relacionamento, dos teus filhos, daquilo que você foi levantada para ser, né? Uma aconselhadora em casa, na igreja, e vai fazendo conforme o Senhor vai te colocando, dentro do espaço, né? Que o Senhor vai abrindo. Eu vejo dessa forma. O Sermão da Montanha, ali, bem-aventurados, né? São os felizes. Felizes são aqueles ali. Então, a gente começa a ver por essa perspectiva. E quanto a isso, em relação às mulheres, eu tenho aprimorado um estudo sobre isso, sabe? Estudando para ver se não entra também numa seara que fique fora da realidade. Sim. Acho que é importante a gente estar na realidade e buscar o melhor de Deus, né? Para nós. Na verdade, assim, né? Todas as vezes que você pega um padrão, um modelo, uma forma, um referencial que não é o teu referencial, que não é o que cabe em você, você tem a tendência de se frustrar. É verdade. Né? Então, se você pega, qual é o referencial, qual é o modelo? É a mulher independente, que não dá satisfação para ninguém, que não está nem aí no sentido de prestar conta com o marido, com a família, ela quer crescer profissionalmente, ela tem esse padrão, a mulher empoderada do nosso tempo, né? A mulher empoderada. Tem mulher que não quer isso. Pois é. Ela não quer, não, nesse sentido. Né? E eu acho que isso é importante, porque você vai ter um padrão que não é o seu, que foi um padrão colocado por um outro pensamento, uma outra rede de pensamento, de ideologia que alguém construiu e que faz bem para aquela pessoa acha que ser feliz é ser empoderada, é não ter marido, seja lá o que for. É só o trabalho, é só o trabalho, é só o destaque, a ascensão, né? é destaque, é fama, é dinheiro, é poder viajar sozinho para onde quer e voltar. Né? Eu e a minha esposa, a Joelma, você conhece bem, ela não consegue se imaginar viajando sozinha. Eu também não. Né? Então, eu nem gosto. Ela pode dizer, mas que é isso? Essa é a mulher Amélia. Não é. É um padrão que te faz bem, né? Isso também não significa dizer que você não tem competência, porque foi provado que você tem competência para ser... Né, conquistar os seus espaços. Conquistar todos os seus espaços, tem... Mas é o que de fato te faz feliz. É o teu propósito. E todas as vezes que você atua dentro do seu propósito, a tendência é você se sentir realizada, se sentir plena. Todas as vezes que você tenta atuar baseado num propósito que não é seu, mas é um padrão e modelo de outro tipo de sociedade, de outro tipo de pensamento, você vai se frustrar. Você pode até conquistar tudo aquilo, mas vem aquela sensação de infelicidade, e a gente vê direto isso. Né? Quantas pessoas hoje aí que vão, às vezes, para a mídia, que escancaram uma felicidade, que mostram a sua independência, o seu empoderamento, depois de um tempo aparece a infelicidade clara na vida dessa pessoa, porque aquilo não é, de fato, o propósito da vida. Então, você ter essa noção, essa certeza, essa convicção do seu propósito, né? Eu sou uma esposa de um homem que eu amo, que Deus me deu, sou mãe, sou realizada, sou feliz, sou profissional, e eu tenho uma sociedade, um consórcio sólido com a família. Pronto, você realizou o seu propósito. Né? E aí essa família, aí a gente pode dizer, como a Bíblia diz, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso, né? Por aí. Como diz, isso aí como mesmo. Diz, sobre isso e está tudo bem. É isso mesmo. Tem que encontrar essa realização. E a Bíblia, eu acho que ela nos dá esse direcionamento, porque às vezes a gente não quer ficar muito assim na Bíblia, a gente vai além, porque hoje em dia está assim, porque a mulher, porque isso está um pouco... Não, a gente pode adaptar-se a realidades sem fugir do nosso propósito, sem fugir daquilo que a gente crê e daquilo que a gente sabe que é verdade, né? Que é verdade, que vai se cumprir. E eu tenho pautado assim a minha vida. E ultimamente eu tenho pensado muito e tentado escrever a respeito disso. Quem sabe
sai alguma coisa assim de fruto, de despertamento para as mulheres, que às vezes ficam tão sobrecarregadas, exatamente porque ficam em busca porque não estudei até aqui, agora já posso estudar, posso fazer à distância, e de repente vai de cara naquilo e começa com várias atividades e não dá conta. Por quê? Porque ao longo da vida também não foi bem assim. Então a gente tem que fazer também as coisas devagar, dentro do espaço certo, ver até onde aquilo realmente vai trazer algo bom para a vida da gente, porque nem sempre o estudo, pelo estudo, ele acrescenta alguma coisa. O estudo, o nosso conhecimento para todo mundo, ele tem que ser útil, ele tem que ter uma razão de ser, você tem que aplicar ele em alguma coisa, nem que seja para você ter conversas com pessoas, né, interessantes e que lhe acrescentem, mas pelo simples fato de ter títulos ou cursos, por nada, eu acho sempre bom analisar aquilo que você vai perder tempo, aquilo que vai ganhar tempo, né, e procurar pautar a sua vida dentro da realidade de Deus, né, para você. Eu sempre fui muito de não perder tempo. Quando jovem eu tinha tempo para tudo. Depois que a gente casa, não tem. Não tem mais tempo assim para tudo. Então tem que dividir o tempo, fazer escolhas e saber que um marido, ele cobra mesmo. Não é um marido, é um casamento. Um casamento, ele cobra da gente renúncias, atenção um ao outro. Né? Às vezes tem coisa que eu só saio se eu tiver a opinião do meu marido, enquanto ele não. E a mesma coisa, e vice-versa. Eu gosto muito da companhia do meu marido, então eu sei que casais, a maioria dos casais que tem um bom casamento, um bom relacionamento, no sentido de realmente se completarem um com o outro, gostam da companhia um do outro. Né? Eu até vou junto para o trabalho com meu marido ao longo de toda a vida. E não consigo imaginar a minha vida sem ele. E se me perguntassem até hoje, é mais importante isso ou o teu trabalho? É mais importante isso. É mais importante eu ter, né? E principalmente hoje, na idade que eu estou, é que eu sei que ao longo da vida o importante é você ter isso, você ter esse relacionamento, seus filhos, né? Seu marido, pessoas que você olha no olho, pessoas que você conversa, amigos. Né? O que a gente leva da vida mesmo é o que a gente fez de bom para os outros, o que os outros lembram da gente, como é que foi nosso relacionamento com as pessoas. E é nessa linha que eu diria que se eu pudesse deixar algum recado para as mulheres, é nesse sentido. Faça o que quer, mas pondere. Sim, pondere. É interessante, né? Porque a gente vê muito, voltando, vou bater novamente nessa tecla, a gente vê muita gente com um discurso bem diferente disso, não é? Mas quando essas mesmas pessoas citam, por exemplo, artistas, vamos pensar artistas, celebridades, que estão casados há 40 anos, há 45 anos, há 30 anos, que são celebridades, eles ficam admirados. Então, de alguma forma, na verdade, por mais que alguns pensem, casamento é uma instituição falida, passou... Mas quando eles mesmos veem no meio deles pessoas que honraram o casamento e que são felizes no casamento, isso causa uma inveja, né? Um questionamento, né, poxa vida, né? Ou seja, nessa hora caem as máscaras, né? Essa proteção de que não, eu sou empoderado, enfim. Mas é interessante a gente olhar, existe uma canção que não é uma canção evangélica, mas ela diz assim, que o meu melhor amigo é o meu amor. E quando você tem na pessoa que é a tua família, a tua esposa, o teu esposo, um amigo, além de tudo que configura o que é a esposa para o esposo, né, e vice-versa, você tem ali um amigo que você tem prazer. Quantas vezes eu vou com a Joelma lá no shopping tomar café, às vezes ela vai... Ela vai dar uma volta. O que ela gosta de fazer, olhar as promoções, eu fico tomando café, daqui a pouco ela vem, me dá um cheiro no cangote, vai de novo. Isso não tem preço, né? Não tem preço, né? Isso uma benção, algo... É bênção de Deus. É bênção, é maravilhoso isso, né? E é um grande tesouro, né? A Bíblia fala isso, né? Lá, acho que é o Salmo 128, é o Salmo 128. Aquele que é abençoado, aquele que teme ao Senhor, que a sua mulher está ao redor da mesa. Sua mesa, seus filhos, né? Olha que coisa linda. É lindo o Salmo. Né? É isso. Então, se você olha para esse Salmo e ele faz sentido para você,
aí está o seu propósito de felicidade. Né? Mas, avançando aí quando você tem agora, né? Porque cada história é uma história, né? Você tem hoje um esposo que também é pastor, né? E trabalha ainda duro até hoje, que né? é bivocacionado, né? Porque tem também a sua a profissão que requer muito. Muito, aliás, né? E vocês dois estão servindo a Deus na igreja, né? Como pastores. Como é que os teus filhos olham para vocês, por exemplo, hoje? Pela misericórdia de Deus, nossos filhos estão na igreja também, graças a Deus, os 4. 2 casados, como eu disse, a Maria, a minha filha mais velha. O mais velho é o homem, que é o Itamar Filho, depois a Maria, ela é pastora na igreja, já há alguns anos, 5 anos. Tem a Ana e o Davi, que são solteiros e moram com a gente. Eles estão na igreja, eles servem a Deus e o que eu posso lhe dizer é que os meus filhos, olhando para eles, na idade deles, eles são até mais crentes do que nós na nossa época. Sim. São jovens, adolescentes, muito igreja, gostam muito da igreja, gostam de estar lá, da companhia dos amigos que estão lá, dos irmãos. Isso, para nós, realmente é um presente de Deus, é uma bênção de Deus. Eu procurei criar, pastor, e até hoje, com simplicidade os meus filhos e sempre colocando para eles essa situação, tem que lutar. Homem ou mulher, tem que cuidar, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que não ficar esperando, né, cair do céu. A gente sempre, nunca procuramos colégios cristãos, até mais simples, né, ambientes mais simples, mais modestos, no sentido de não ter tantos recursos, né, físicos, lúdicos, de computação, mas criamos assim, ensinando dessa forma. Eu vejo que, de tudo isso, a minha família, hoje, acho que é o maior presente de Deus para mim, porque me dá uma tranquilidade. Até o meu filho mais novo é muito na igreja, quer fazer parte de tudo, a gente não tem tido, graças a Deus, problemas. Eu vejo eles com uma compreensão, os 2 mais velhos seguem a mesma área de estudo nosso, fizeram direito também, a terceira faz psicologia e o mais novo é um adolescente ainda, está no ensino médio. Mas acho que a gente influencia muito eles, exerce essa influência, acho que eles têm muita liberdade conosco, principalmente esses que são da mesma área do direito, embora não sejam da área trabalhista, mas eles debatem, discutem, principalmente com o pai deles, né, sobre direito. Eles têm muita liberdade conosco. Eu vejo isso realmente como um presente de Deus. Eu colocaria aqui agora essa questão da visão do homem também, né, para a mulher. Não vou dizer não posso dizer que o meu marido é um jovem com a cabeça de hoje. Não é. Mas ao longo do tempo, sempre também foi muito compreensivo, sempre de olhar assim, e achar que eu poderia melhorar em alguma coisa porque eu tinha condições, mas sem abrir mão daquilo que era necessário para a nossa casa. Mas eu acho, pastor, que o homem também, ele tem que aprender, esses que são de uma outra geração, até para os novos, que a mulher ela também tem que ser vista, e principalmente na sociedade hoje, independentemente da igreja ou não, mas pelas as leis que nós vivemos, as regras sociais que nós temos, não pode se esperar hoje da mulher que ela realmente seja essa pessoa que vai ficar no lar, que vai viver a sombra, não é mais isso. Mas tem que olhar para isso com maturidade, compreensão, amor mesmo, olhar para a mulher, o cônjuge, né? Olhar para a mulher com amor, com compreensão, com entendimento. Hoje em dia, pode acontecer do homem ficar sem trabalho e a mulher ficar trabalhando. E isso não é mais uma coisa diferente, como era na minha época, né? E essas realidades, eu também tenho que entender dentro da minha casa. Com meus filhos, se isso acontecer, né, da minha filha precisar trabalhar, a minha nora precisar trabalhar para sustentar a casa um tempo, porque os homens estão desempregados, é normal e a gente vai ter que compreender isso, amar e ajudar para que isso encontre um ponto de equilíbrio e as coisas vão melhorando. Não é inverter papéis, num dado momento, isso pode acontecer. As mulheres hoje elas estão no mercado de trabalho igualmente. Nos concursos públicos, algumas passam, até, tem concursos que as mulheres estão lá em maior número como aprovadas. As cotas para mulheres, até no judiciário, elas já estão acontecendo, cargos altos como
segundo grau, desembargadores, tem tribunais que não... O Tribunal do Piauí, por exemplo, agora a gente soube, o Tribunal de Justiça, acho que entrou a segunda mulher. Tribunal enorme, então já tem cotas. Então, não tem como a gente viver essa realidade que a gente vive de hoje sem entender que a realidade é essa. Sim. Cada um, e também respeitar, cada um tem sua opção. Hoje, não sei se o senhor já percebeu, pastor, tem muita mulher querendo ficar em casa. Antes, né, ela queria estar na rua trabalhando. Hoje, a gente vê as mulheres que trabalham com influência digital. Muitas delas, principalmente as cristãs, elas prefiro ficar na minha casa e trabalhar, ganhar meu dinheiro digitalmente. Sim. Então, hoje elas estão também olhando um pouco para isso, para ficar também na sua casa. Não é mais algo que se vê como algo menor, que diminua a mulher. Então, tudo isso também tem que evoluir. A gente tem que acompanhar isso com cautela, com diálogo, conversar com os filhos, conversar com as mulheres, com os homens, né? Se puder ter uma boa conversa com a nora, com o genro, para a gente se entender bem, entender que a família é base de tudo mesmo, e que a gente pode ter uma família diferente, como muitos têm. Tem famílias que não têm filhos, tem casais que não têm filhos, optam por isso, mas são pais de filhos espirituais, aconselham, e eles podem ter a sua vida em Deus. Tem famílias que aconteceu, eu convivi na minha infância com famílias que o pai morreu de acidente, a mãe ficou sozinha e criou os filhos todos. Daqui a pouco a família já foi crescendo, os netos vindo, e as famílias vão indo, mas é a nossa base, é onde a gente encontra, né, suporte, força, é onde a gente encontra sinceridade, ou pelo menos é onde mais tem, né, o amor de verdade, você trazer para perto e realmente tentar fazer o possível, ensinar isso para eles, porque eles vão levando, a gente vai deixando aí uma semente. Eu vejo essa questão da compreensão do homem também hoje muito forte, ele tem que ter esse outro olhar, e talvez por não ter ainda, essa violência contra a mulher, ela tem aumentado, né? A violência física e a violência emocional, psicológica. Mas a lei está chegando. E o que importa aí também é a gente trabalhar essas questões com um olhar realístico. Perfeito. Né? Para essa coisa. É entender que a mulher não está para servir o homem tão somente, mas que os dois estão para servir um ao outro. Eu acho muito maravilhoso quando o casal consegue entender os seus sonhos e somar os seus sonhos, né? Minha esposa tem um sonho e eu tenho um sonho. Bora pensar aqui, temos condições de realizar só um agora. Vamos entrar em acordo qual é que vai ser. E não simplesmente sempre o homem, não. Porque a cultura sempre trabalhou em cima disso, né? Os homens têm os sonhos, eles realizam tudo e a mulher vai ficando para trás. Num casamento, numa relação bem equilibrada, né? Encontrando aquele ponto de equilíbrio, né? Você olha o seu esposo, poxa, ele tem um sonho de fazer o mestrado nisso. Eu vou ficar aqui, né? Para segurar as pontas, para ele poder fazer. Aí ele faz. Aí, não, o sonho é você que tem, então vai lá, faça você, eu vou segurar as pontas aqui. A parceria, né? Às vezes abraçar o sonho do outro também é bom. Abraçar. Acompanhar. Fazer, eu gosto de usar esse termo, né? Eliminar um pouco, de alguma forma, o eu e começar a falar o nós, né? O nosso sonho, né? Não é mais só teu sonho, é o nosso sonho. Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo claríssimo que é a Escola de Adoradores. A Escola de Adoradores, ela nasceu como um sonho meu, né? No meu coração. Deus gerou no meu coração esse sonho. E eu compartilhei isso com a Joelma. Hoje, a Joelma tem a escola tem mais a cara da Joelma do que a minha. No início dizia, a escola do Ivaldo Costa, a escola do pastor Ivaldo Costa. Tal. Depois não, hoje em dia as pessoas conhecem mais a Joelma, como a referência daqui, associam, né? Mais a escola a ela do que a mim mesmo. Né? Por quê? Porque ela abraçou o sonho e virou o sonho dela também. Agora é nosso sonho. Então isso é muito importante. Mas chegamos no final, foi muito rápido isso, né? Muito rápido mesmo. Muito boa conversa. Acho que tem pano para muitas mangas aí, né? Para a gente conversar sobre diversos temas. Bora fazer o seguinte, bora encerrar falando sobre a AELPA. Porque também, né, uma das bênçãos de Deus, né, para a gente aqui, para as mulheres também, né, já temos acadêmicas, foi
o nascimento da Academia Evangélica de Letras do Pará, que não é uma novidade para você, porque você viveu, então, né, dentro desse contexto, né? Como foi receber o convite, por exemplo, depois de você ter tido a experiência com seu pai, com né? meu pai. Aquilo ali, na verdade, era a minha vida. Mas o meu pai faleceu, eu tinha 23 anos. Eu passei por tudo isso com ele, criança, adolescente, jovem, ia para a faculdade, ia lá na academia. Deixa eu ir lá na academia, papai vai me dar carona. Aí entrava e estava lá reunião de acadêmicos. E desde criança ele me levava para os eventos. Isso realmente fez parte da minha vida. Eu vejo a Elpa, pastor, como um presente para mim. Sabe, assim, que nesse momento agora que os meus filhos já estão criados, né? O mais novo tem 16 anos, é um bom menino, não dá trabalho, é crente. Eu não preciso estar tão... Claro que a gente ora todo dia, mas eu não preciso ficar, né, não há a necessidade da minha presença tanto. Então, a Elpa, para mim, é um presente de Deus. Eu amo a arte, a literatura, e sendo, né, juntando tudo isso com Jesus Cristo, que é aquilo que a gente vive, que a gente fala, né, é uma bênção. Eu tenho muito boas perspectivas para a Elpa, eu vejo que vai ser uma bênção, cada dia, eu não vou dizer que ela está em formação, mas ela ainda está, porque nós ainda temos alguns, né, para diplomar, mas ela já está firmada, ela já está afincada, eu vejo como uma confraria, como um lugar de amizade, lugar de relacionamentos, lugar de amor, lugar de Bíblia, de diversidade, no sentido da gente admirar e valorizar os diversos dons, isso faz parte do Evangelho de Cristo, e para mim é um sonho que está sendo realizado. Se eu pudesse fazer mais, eu fazia. Ainda não dá, ainda trabalho, ainda não pude me aposentar para me dedicar a isso. E vejo que o Senhor está me dando uma oportunidade de algumas habilidades que eu sempre tive, mas que eu não pude tanto exercê-las, exercitá-las, porque eu sou servidora pública ao longo da minha vida, e o que eu pude fazer lá, sim, mas essa outra parte, não. E agora na Elpa, essa possibilidade está nas minhas mãos, né? E estar na diretoria, nesse lugar que eu estou, para mim está uma maravilha. Tá ótimo, né? Aquilo que eu gosto, né? Como editorial, fazendo correções, revisões, foi aquilo que eu aprendi. É como se eu estivesse revivendo uma coisa, e eu já consigo ver os meus amigos que estão ali na diretoria, né? Os pastores, pastor-presidente da Elpa, como pessoas ligadas a mim, realmente, vamos dizer, o laço familiar que só o Senhor Jesus faz. Então, o que eu tenho a dizer da Elpa é o melhor. Eu espero o melhor e eu acho que está muito bem. E graças a Deus pela existência da Elpa. Sou muito grata a Deus, ao pastor Jorge Paulino, que foi quem me telefonou, me convidou, quem me colocou, me perguntou se eu podia colaborar na diretoria. A diretoria para mim é um presente. As reuniões, apesar de serem tarde da noite, mas faz parte, né? A participação é muito importante. Eu vejo como uma dádiva. E a gente vai aprendendo também, né, pastor? Perfeito. Aquilo que é novo, a gente vai caminhando e vai formando vínculos. E eu tenho certeza que são vínculos que ficarão. Maravilha. Bom, muito obrigado. Muito obrigada que honra. Por estar aqui, por esse papo. Que bênção. Né? Quero ter um dia ter vocês dois aqui, você e o Itamar, a gente falar sobre família, conversar sobre família. Acho que é tão bom falar sobre isso, né? Olha, gente, que programa bom, gostoso, para você que é mulher, né? Não é só para mulher o programa, lógico, porque abordamos vários temas. Mas aproveita, manda para muita gente o programa de hoje, o nosso episódio de hoje. Comenta, curte, deixa aí o seu like, conversa com as pessoas a respeito dos temas que a gente trata aqui e vamos fazer com que o nosso canal possa realmente crescer cada vez mais, porque a nossa proposta aqui é trazer temas relevantes, bom papo, boa conversa, é realmente uma mesa de bate-papo importante, de temas relevantes para a nossa vida cristã e para as diversas áreas da vida da gente. Deus abençoe vocês e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.